Não! Não! Você não vai conseguir comprar o seu PC Gamer, nem o seu PlayStation, nem o seu iPhone. It's over. Calma, eu vou te explicar o porquê. Você provavelmente já viu as últimas notícias falando que o preço dos hardwares está subindo. E não, isso não é uma coincidência, e também não vai parar tão cedo. Mas para entender o que está acontecendo, você só precisa entender duas coisas. Recursos são escassos e centralização é um problema enorme. Para entender por que tudo isso está acontecendo, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para a história. Ao longo da história, a humanidade já passou por várias revoluções industriais. Teve a da vapor, a da eletricidade, a da automação. E agora a gente está entrando em outra. Só que essa é diferente. A gente está vivendo a revolução das inteligências artificiais. Isso aqui não é hype passageiro, nem moda de internet. É um caminho sem volta. E como toda revolução, isso virou uma corrida. De um lado empresas gigantes, do outro governos. Todo mundo disputando quem vai liderar essa tecnologia. E diferente de outras épocas, quem tá nessa corrida agora tem uma coisa em comum. Dinheiro. Praticamente infinito. A gente está falando de bilionários e governos construindo data centers do tamanho de cidades. Prédios cheios de servidores, consumindo energia como se fosse Manhattan inteiro. E tudo isso precisa de uma coisa básica para existir: hardware. E é aqui que o problema começa. Lembra quando eu falei que os recursos são escassos? Então, é aqui que isso começa a doer no bolso. Na economia existe uma regra básica. Quando a oferta diminui e a demanda aumenta, o preço sobe. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Fabricar chips não é igual fabricar camiseta. Não dá para simplesmente abrir uma fábrica nova da noite para o dia. A maioria das empresas de tecnologia não fabrica chips. Elas só projetam. A Nvidia desenha o chip, mas quem transforma esse desenho em algo real é outra empresa. Essa empresa fica em Taiwan e se chama TSMC. Ela é disparada a melhor foundry do mundo, porque ela domina a tecnologia mais avançada, os processos mais modernos e a produção em larga escala. O chip nasce em um wafer. Pensa no wafer como um grande disco de silício, onde vários chips são impressos de uma vez. Funciona assim: a Nvidia projeta o chip, manda o projeto para a TSMC. A TSMC usa a tecnologia que ela tem para fabricar esse chip do jeito que a Nvidia quer. Isso tudo funciona através de contratos de longo prazo. O problema é o seguinte: um chip feito para data center vale muito mais do que um chip feito para PC gamer. Então, se você tem capacidade limitada de produção, para quem você vende primeiro? Para quem paga mais. Isso não é só decisão da TSMC. A própria Nvidia prefere vender esses chips para empresas de inteligência artificial. Esses chips vão para data centers, empresas como OpenAI, Meta, Google, todo mundo que treina inteligência artificial. Não por acaso, o valor da Nvidia na bolsa explodiu. Ela deixou de ser só uma empresa de placa de vídeo e virou uma das empresas mais estratégicas do mundo. Então, quando você junta oferta limitada, demanda absurda e foco em quem paga mais, o resultado é óbvio. O consumidor comum fica por último. Mas aí você pode estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com terras raras? Negociação com a OTAN sobre a Groenlândia. Segundo Trump, o acordo para a Groenlândia com a OTAN envolve direitos minerais para os Estados Unidos. Primeiro, uma coisa precisa ficar clara. Terras raras não são o principal material do chip em si. O chip não é feito de terras raras, mas elas são essenciais para a infraestrutura que sustenta tudo isso.
Data centers, servidores, sistemas elétricos, resfriamento, motores, imãs, baterias. Tudo isso depende de terras raras. Sem data center, não existe inteligência artificial. Sem servidor, não existe modelo treinado. E sem terras raras, essa infraestrutura não escala. E aqui aparece o segundo problema grave. Isso também é altamente centralizado. Hoje a China é a maior detentora e processadora de terras raras do mundo. Ela controla boa parte da extração e principalmente do processamento desses materiais. Do outro lado, os Estados Unidos da América, um país que quer liderar a inteligência artificial, mas depende de uma cadeia produtiva que não controla totalmente. E no meio disso tudo, Taiwan. Taiwan concentra a produção dos chips mais avançados do planeta. E Taiwan fica exatamente numa região de risco. A China nunca escondeu que quer Taiwan. Agora imagine esse cenário. A China controla terras raras e passa a controlar também a produção de chips. Isso mudaria completamente o equilíbrio do poder no mundo. É por isso que você começa a ouvir falar de lugares como Groenlândia. O que eu jogo agora não é só tecnologia, é acesso a recursos estratégicos. E por isso também que o governo americano começou a incentivar a criação e expansão de foundries dentro do próprio território. Menos dependência, mais controle. Tudo isso acontece por um motivo simples. Os países sabem que a inteligência artificial é o futuro. Quem dominar essa tecnologia vai dominar a produtividade, economia, poder militar e influência. Então, quando você junta chips concentrados em Taiwan, terras raras concentrados na China e uma corrida global por inteligência artificial, você entende por que os preços estão subindo e por que isso não é um problema simples de se resolver. Então agora vem a pergunta que todo mundo quer saber. Quando isso vai parar? A resposta curta é: não vai parar tão cedo. E a resposta longa é pior ainda. Hoje só existem duas formas reais desse problema começar a se resolver. A primeira seria a criação e o desenvolvimento de novas foundries capazes de competir com a TSMC, ou seja, descentralizar a fabricação de chips. A segunda seria a própria TSMC aumentar drasticamente a sua capacidade de produção, fabricando chips suficientes para suprir essa demanda absurda. O problema, as duas coisas são extremamente difíceis. No mundo físico, não dá para apertar um botão e criar uma foundry do nível da TSMC. Isso exige tempo, dinheiro, engenharia, cadeia de suprimentos, mão de obra e anos de aprendizado. Por isso, a maioria das projeções mais otimistas falam em algo entre 2028 e 2030, para começar a aliviar esse gargalo. Só que aí entra o maior conflito dessa história. Enquanto o mundo físico é lento, a inteligência artificial cresce de forma exponencial. Ela não espera a fábrica ficar pronta, ela não espera infraestrutura, ela só cresce, escala e consome cada vez mais. É uma corrida desigual. De um lado, fábricas que levam anos para nascer, do outro, algoritmos que evoluem em meses. E no meio disso tudo, quem paga a conta somos nós. Algumas pessoas falam: mas é só jogar tudo na nuvem. Sendo bem sincero, essa é provavelmente a pior solução possível. Mais centralização, mais dependência e menos controle. Então lembra do começo do vídeo, não era exagero. PC game mais caro, console mais caro, celular mais caro. Não porque as empresas odeiam vocês, mas porque o mundo entrou numa corrida que não espera ninguém. Esse data center que a gente visitou gasta tanta energia quanto para abastecer uma cidade de 80 mil habitantes. Os data centers já são responsáveis por quase 5% do consumo de energia dos Estados Unidos. Na Irlanda, já são 20%. Aquíferos no Chile estão sob ameaça pela expansão da tecnologia.
e ainda é só o começo. Nos próximos 5 anos, o uso de energia pelos data centers deve mais do que dobrar. Eles vão consumir mais eletricidade que o Japão. Mas se tem uma coisa que você pode fazer agora, é entender o que está acontecendo. Por isso, se inscreva no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com o preço dos hardwares nos próximos anos. E lembre-se, quem entende tecnologia, sabe que sabe.